Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Pai de amor, muito obrigado por este amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós. Pai querido, perdoe os nossos pecados, para que nossas orações alcancem seu trono de graça. Conceda-nos entendimento nessa lição maravilhosa, que possamos guardá-la para levarmos esta mensagem àqueles que não te conhecem, àqueles que estão distante de ti. Fica conosco, fique com nossos queridos, fique com os que ainda não chegaram, que possam estar debaixo de tua proteção. Dá-nos uma escola sabatina feliz, debaixo de teus cuidados, que o Espírito Santo nos complete, por Jesus. Amém. Bom dia a todos, um feliz sábado, aqueles que nos assistem nessa manhã pela internet. Estamos aqui mais uma manhã de sábado para estudarmos, o que nós chamamos de escola sabatina, que é o que a gente estuda aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia, nas primeiras horas da manhã de sábado. A gente tem o guia de estudo e cada trimestre a gente estuda um assunto específico da Bíblia. Esse trimestre nós estamos estudando sobre o livro de Daniel e hoje nós vamos falar mais especificamente sobre uma fé vitoriosa de 3 jovens que se manteram firmes, ainda que sob ameaça de serem mortos pelo rei da Babilônia. Eles se mantiveram fiéis à sua fé. Eu quero apresentar aqui o Fernando, que vai dirigir hoje a lição para a gente. O Lucas, que vai participar conosco hoje também, discutindo a lição, falando sobre o tema. Eles são anciãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Anciãos são homens escolhidos pela igreja para serem copastores. Eles auxiliam os pastores no cuidado com a igreja. Eu vou pedir ao Lucas para fazer uma oração, Lucas, para iniciarmos o estudo. E em seguida o Fernando vai nos dirigir. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais este sábado maravilhoso. E agora, neste momento, pedimos a unção do Teu Santo Espírito, Senhor, para nos guiar, nos orientar, para que possamos compreender essas verdades maravilhosas para os nossos dias. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom dia a todos. A lição que nós vamos estudar, ou mesmo recapitular nessa manhã, ela tem um título da fornalha ao palácio. E só para contextualizar essa lição, nós estudamos aqui nas lições passadas a revelação do sonho que o rei Nabucodonosor teve, um sonho que o inquietou muito, e somente Daniel, Deus capacitou Daniel para que ele revelasse os sonhos de Nabucodonosor. E acredito que todos se lembram que o sonho do Nabucodonosor, ela tinha a ver com uma estátua. Ele sonhou uma estátua que tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre e as pernas de bronze. Não, o ventre de bronze, as pernas de ferro, e os pés eram de barro e de ferro. E o rei ficou inquieto com aquele sonho. Daniel, então, pela providência divina, ele revela o sonho a Nabucodonosor. E o sonho a Nabucodonosor, especificamente, ele falava o seguinte, que o reino da Babilônia, ele era representado por aquela cabeça de ouro. Era um reino rico, poderoso, mas que ele teria um tempo de validade. Ele passaria, e outros reinos conquistariam Babilônia e assim sucessivamente. A lição dessa semana, ela começa a dizer para nós, no domingo, sobre uma estátua de ouro,
Nabucodonosor, entre o sonho revelado, né, para Nabucodonosor e a decisão dele de construir uma estátua de ouro, o capítulo 3 do livro de Daniel começa dizendo que o rei Nabucodonosor tomou a decisão de fazer uma estátua toda de ouro para ele. Então, entre o sonho de Nabucodonosor e a decisão de fazer a estátua, se passaram 20 anos. E aí, a minha pergunta que eu quero fazer aqui, vou começar com o Lucas, é dizer o seguinte: Lucas, o que você acha que motivou Nabucodonosor a fazer uma estátua toda de ouro? Como essa estátua aí estava representada por diversas partes, né? Por metais, representando ali um metal mais precioso e aqueles de menor importância abaixo ao longo da estátua, Nabucodonosor ficou com essa impressão e ele não, apesar de ele ter louvado a Deus pela revelação e pela interpretação do sonho, ele não gostou da ideia, não suportou a ideia de que o reino dele passaria. E aí o que ele quis, como uma forma de exaltação própria, ele erigiu uma estátua gigantesca e exigiu adoração. Ou seja, isso nos remete lá à criação no Éden, quando Deus criou o ser humano à sua própria imagem e semelhança, né? A humanidade, a própria imagem e semelhança. É como se Nabucodonosor estivesse usurpando a capacidade criadora de Deus, criando aquela imagem, a imagem de Nabucodonosor, e exigindo adoração a ela. Então, é uma questão de orgulho, de exaltação própria, né? Querendo se colocar em primeiro lugar na vida de todas as pessoas. Então, o que o Lucas colocou era orgulho, exaltação própria. Agora, eu queria perguntar a Sandrinha o seguinte: o Lucas disse que Nabucodonosor, ele teve uma experiência com Deus. A experiência de Nabucodonosor com Deus foi a primeiro que ele viu que os Daniel e seus amigos, eles foram considerados 10 vezes mais doutos do que todos os outros sábios do reino dele. E no momento seguinte, Sandrinha, Daniel faz a revelação do sonho que nenhum deles conseguiu decifrar. E Daniel, eu não sei se você se lembra, mas ele diz assim que, para Nabucodonosor, que os méritos não eram de Daniel, não era dele, era de Deus. Deus estava revelando. Aí a minha pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: veja, Nabucodonosor teve essa revelação de quem era o Deus de Israel. E aí o Lucas disse assim que Nabucodonosor não concordou com dele ser passageiro e ele decidiu fazer a estátua de ouro. A pergunta que eu digo assim, veja, por que Nabucodonosor, diante daquele milagre, daquele milagre da revelação, por que Nabucodonosor ele decidiu, entre aspas, enfrentar a Deus? Fernando, eu creio que, como o Lucas bem disse, o orgulho humano, né? O orgulho humano o ser humano, ele é pecaminoso e ele resiste ao fato de que as suas realizações materiais, ele resiste em crer que aquilo vem de Deus, que não vem dele mesmo, né? Ele acha que aquilo que ele faz, aquilo que ele conquista, vem dele próprio. E ele se enche de vaidade e ele se enche de orgulho quando ele não tem uma comunhão sincera e verdadeira com Deus. E ele se faz, o todo. Ele quer se colocar num lugar todo-poderoso e ele se acha o todo-poderoso. E eu creio que o que aconteceu com Nabucodonosor, como vem dizendo o guia de estudo, é o que às vezes acontece com cada um de nós, na nossa pequenez como seres humanos, na nossa total incapacidade de realizar qualquer coisa por nós mesmos,
a pequena capacidade que Deus nos dá de fazer alguma coisa e que os pequenos dons que Ele nos dá e coisas materiais que deveriam ser usados, utilizados para a honra e glória do nome de Deus, nós estamos sempre querendo usar para nos glorificar nós próprios. E eu creio que foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Olha, o que nós não podemos perder de foco, e nós precisamos aprender isso, e isso eu acho que é a principal sedimentação que nós devemos ter para entender a Bíblia. O grande conflito que começou nos céus entre Deus e Lúcifer, o motivo pelo qual a rebelião aconteceu no céu é que Lúcifer queria ser adorado. Então, o problema da adoração, ela iniciou no céu. Ela iniciou no céu e foi o motivo pelo qual houve uma rebelião no céu. E essa rebelião que aconteceu no céu, ela foi trazida para a terra. Então, qual é o propósito do inimigo de Deus? É sempre substituir Deus na adoração. E como ele faz isso? Usando os corações humanos. Então, veja, por que Nabucodonosor, como você disse, ele não se rendeu a Deus? Por uma razão. Apesar dele ter conhecido o Deus de Israel, ele não se rendeu ao Deus de Israel. Então, no coração humano, o inimigo de Deus deve ter colocado assim para ele, viu? Você é rei, o mais poderoso. Você acha que você vai passar? Construa uma estaca e exija adoração. Meus amigos, é o seguinte, no campo espiritual, quando nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando o inimigo de Deus. Quando as pessoas se curvavam à imagem da estátua de ouro, elas não estavam adorando Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ali era um instrumento na mão do inimigo de Deus para tirar o foco da adoração de Deus. Então, aqui a primeira lição que a gente pode tirar, ela está lá em Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 2, acho que é 2,14, diz assim, que as coisas espirituais só discernem espiritualmente, e elas são loucuras aos olhos humanos. O que isso quer dizer? Se nós não tivermos um coração convertido, nós não vamos entender. Nabucodonosor, apesar dele ter conhecido a Deus, ele não se rendeu a Deus. Por quê? Porque ele não tinha um coração, convertido. Pegando esse que o Fernando falou, parece que é o seguinte, apesar de toda aquela experiência, uma experiência maravilhosa que Nabucodonosor teve. Ele viu ali o testemunho daquele jovem sendo mais sábios, viu a revelação do sonho dele. Ele ficou impressionado com aquilo ali e ele reconheceu Deus verdadeiro. Só que ao mesmo tempo, parecia que todo esse amor não era suficiente. Como aconteceu com Lúcifer. Parecia que todo o amor que ele tinha lá não era suficiente. Ele sempre exigia um pouco mais. Eu quero ser mais amado, eu quero ser mais amado. Isso às vezes acontece com a gente também, né, Fernando? Apesar da gente ter a nossa experiência com Deus na igreja, tal, às vezes a gente parece que quer ser reconhecido, a gente quer ser amado e nunca tá bom, nunca tá suficiente. E às vezes a gente acaba fazendo coisas em busca desse reconhecimento, né? E nos esquecemos do verdadeiro amor. Jesus já nos amou na essência. O amor dele, na essência, é o suficiente para nós, né? A gente não pode se esquecer disso, né, Fernando? Como você bem colocou, que o amor de Jesus é suficiente. Nada do que nós façamos vai acrescentar alguma coisa a mais para esse amor, né? Aqui vamos passar para a segunda-feira, e o título da segunda-feira é um chamado à adoração. E aí eu quero começar aqui com a Sandrinha, perguntando para a Sandrinha o seguinte: Sandrinha, o que é adorar? É simplesmente se curvar diante de uma estátua, diante de uma imagem? Adorar é muito mais do que isso, né? Adoração tem que haver com entrega, adoração tem a ver com reconhecimento de quem é o ser adorado.
tem que ver com reconhecimento e, acima de tudo, conhecimento de quem adoramos, né? Então é muito mais do que se curvar aos pés de uma estátua. E, Fernando, o que eu acho bonito aqui é que os 3 jovens, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham conhecimento desse Deus verdadeiro. Eles tinham conhecimento, eles tinham a experiência que eles trouxeram desde os seus primeiros anos de vida em Israel, e eles conheciam esse Deus a quem eles adoravam. Eles conheciam com profundidade, eles conheciam com experiência mesmo. Então a adoração tem que haver com isso, em você conhecer, você vivenciar, você experimentar e você saber a quem você adora, né? E se reconhecer como infinito, como dependente de quem você realmente adora. Então tem muito mais a ver com isso, com esse relacionamento, com essa submissão, com essa entrega do seu coração realmente, do que com um ajoelhar diante, né, de uma estátua. Embora quando você ajoelhe diante de uma estátua para, né, adorá-la, como diz aqui, você está reconhecendo aquilo ali como seu Deus, né? Você está com reconhecimento aquele ser representado por aquela estátua como superior a você e dono da sua vida, né? E a verdadeira adoração é quando você realmente adora de coração, em espírito e em verdade, né, a Deus a quem a gente deve adorar, o nosso objeto de adoração. Tá. Agora eu quero fazer uma pergunta para o Lucas assim. Lucas, é o seguinte, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram delatados ao rei, pelos súditos do rei, dizendo assim: o rei, aqueles hebreus, né, que o Senhor os colocou aqui como expoentes aqui do reino, quando as trombetas e os instrumentos musicais foram tocados, que o Senhor disse que eles deveriam se curvar, eles não se curvaram, tá? Eles não se curvaram diante do Senhor. E eu perguntei a Sandrinha o que era adoração, se a adoração era só curvar. Aí eu quero perguntar para você o seguinte, Lucas, o que foi dito para todo aquele povo, né, de Babilônia? Olha, o rei construiu uma estátua e nós, na planície de Dura, e é interessante nós observarmos que a planície de Dura, o guia de estudo traz para nós que era um local de adoração, era um local murado, que tinha uma fornalha, né? Nós sabemos que os povos pagãos, às vezes, eles sacrificavam até filhos, né, em fornalhas para adorar os deuses. Então ali era um lugar de adoração. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles ouviram dizer o seguinte, que se alguém não se ajoelhasse para adorar, seria jogado na fornalha, né, para que ele se queimasse. A minha pergunta é o seguinte: diante dessa situação, você não acha que a gente poderia dizer, eu não sei, eu acho que se eu estivesse lá, talvez eu faria assim com Deus: Senhor, o Senhor sabe que eu sou temente ao Senhor. Então é assim, eu vou me ajoelhar, mas o meu coração não vai ajoelhar. Tá certo? Assim, o que na verdade eu vou fazer aqui porque a adoração, Senhor, é muito mais do que eu me ajoelhar diante de uma imagem. Então, eu vou ajoelhar, mas o meu coração não vai ajoelhar. O que você acha desse relativismo? O que eles poderiam ter feito, eles poderiam ter racionalizado, né, Fernando? Assim, falou assim: olha, Senhor, será que é melhor eu morrer pela verdade ou evitar essa crise e continuar vivendo, testemunhando o seu nome, né? Eles poderiam ter racionalizado nesse aspecto. Engraçado também, Fernando, que ali, como você bem colocou, aquela região era como se fosse a cópia do santuário de Deus, com vários elementos remetendo uma cópia do santuário, era um local de adoração. E engraçado que Babilônia, assim como outros povos daquela região,
eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Eles não exigem a adoração ao único Deus verdadeiro. Então tudo bem se Sadraque, Mesaque e Abednego adorassem ao Deus de Israel, mas também adorassem a imagem. Tudo bem para eles. Só que o que aqueles jovens fizeram? Eles falaram, não, nós sabemos, nós somos... fazemos parte do povo de Deus, e esse Deus verdadeiro, inclusive, nos falou que nosso coração deve ser entregue completamente a Ele. Só a Ele deveremos amar e não deveremos adorar outras imagens, qualquer coisa, né, que leve nosso coração, que divida o nosso coração. Então eles se posicionaram, Fernando. E apesar de eles terem essa oportunidade de racionalizar, e tudo bem se eles qual o problema de eles se ajoelhar? Estava tudo certo. Só que ali também, o rei Nabucodonosor estava querendo verificar quem eram os fiéis a ele ou não. E ali aqueles jovens decidiram doar a própria vida deles em testemunho a esse Deus verdadeiro. Ou seja, eles não estavam preocupados ali com a situação, muito menos com a própria vida deles, mas eles estavam preocupados em honrar a Deus. A gente fala, poxa, mas ser cristão é isso, rebeldia? A gente vê lá em Romanos, Paulo falando que não. Os cristãos devem obedecer toda a autoridade que é imposta sobre a humanidade. Mas a gente vê Paulo também falando lá em Atos que se essa autoridade, se essas leis estiverem contrárias à vontade de Deus, a lei de Deus, importa antes que façamos a vontade de Deus. Então, é bonito de ver que eles poderiam ter racionalizado e poupado a vida, no sentido de que, olha, a gente vai testemunhar, levar mais almas para Deus, testemunhar mais do amor de Deus, mas eles decidiram ser fiéis. Uma confiança plena, uma confiança incircunstancial, né? Não dependia ali das circunstâncias a fidelidade deles. Isso é muito bonito, né? Olha, quanta coisa, né, foi dita aqui que é extremamente profundo e nós precisamos, né, assimilar as profundidades que Deus revela na sua palavra. Eu comecei perguntando a Sandrinha o que era adoração, né? E por que você... qual era a sua opinião, né, do fato deles não terem racionalizado e ajoelhado ali e ter argumentos, né? Aqui é um outro ponto que eu acho que nós deveríamos firmar na lição dessa semana. Adoração é um estilo de vida. Eu preciso primeiro conhecer quem eu adoro. E se eu o adoro, quais são os preceitos que ele me pede na adoração? E aí eu ser submisso a esse ser que eu adoro. Porque o que acontece hoje é que nós relativizamos tudo. E o mundo, ele nos coloca determinadas situações que o relativismo parece algo extremamente normal, aceitável, né? Como eu disse, o problema da adoração, ele começou no céu. Então, Satanás, ele trabalha para que a pessoa de Deus seja substituída a todo momento. Quando os Sadraque, Mesaque e Abednego, eles decidiram não se ajoelhar diante da estátua, eles tinham o conhecimento de que se assim eles o fizessem, eles estavam negando Deus. Porque é muito interessante nós observarmos que ele diz assim, rei, nós não vamos ajoelhar. O rei diz assim para ele, viu, se vocês não se ajoelharem, não se curvarem diante de mim, vocês vão ser lançados na fornalha. E ele diz assim, rei, nós não vamos ajoelhar. O Deus que nós tememos, aí ele fala assim, se ele quiser, se for a vontade dele, ele vai nos livrar da fornalha. Adoração é você confiar plenamente, sabe, em Deus, sabendo que ele está cuidando da sua vida e pode ser que a resposta que ele te dá não é a melhor resposta que você espera, mas
é a resposta daquela fé que você pronuncia, dizendo assim: seja feita a vossa vontade. Então, ele aqui, quando eles ficam, na verdade, eles dão um testemunho para todo o universo. Porque nós precisamos entender que esse cenário, né, que nós estamos estudando dentro da planície de Dutra, ela não estava circunscrita somente àquele local. O grande conflito, ele é expandido por todo lugar. Então, era um testemunho de pessoas tementes a Deus, dizendo assim: eu não tenho o que temer, né? Eu adoro o Deus verdadeiro. E Ele fará por mim o melhor que Ele entender que seja feito. E aqui, Fernando, só voltando também ao tema da lição, o nosso guia de estudos fala aqui no chamado Adoração que nós voltaremos a viver, nós teremos novamente passaremos novamente por essa experiência, que no Apocalipse, no capítulo 13 de Apocalipse, ele vem nos contando, nos revelando que ao final dos nossos dias, e que a gente acredita que nem esteja tão longe, talvez possamos viver em nossa própria geração, quem sabe, nós passaremos novamente por um momento assim. Apocalipse nos revela que nós também teremos um momento em que nós teremos que decidir com firmeza a quem nós vamos adorar. Se a Deus ou se o que eles trazem, o que o Apocalipse traz, a imagem da besta. Isso talvez seja um preparo, talvez seja não. Com certeza Deus está nos preparando, porque Ele sabe que muitos de nós que talvez estejamos aqui hoje, passaremos também por esse momento em que nós teremos que escolher, não porque eu acho, não pela relativização, mas conscientemente eu vou ter que fazer uma escolha. A quem eu vou adorar? Fernando, você permite rapidinho, só para complementar isso? Eu acho que esse assunto, ele é muito importante. A gente poderia, a Sandrinha tocou, né, nesse assunto do Apocalipse. A gente pode gastar um pouquinho mais de tempo, porque é muito importante nós entendermos esse contexto, né, de adoração e o grande conflito. Porque é o seguinte, como a Sandra falou, né, muitos elementos do que aconteceu ali nessa passagem de Daniel é exatamente o que vai acontecer nos nossos últimos dias, revelado lá em Apocalipse 13. Exatamente. A questão da imposição da adoração por autoritarismo, né, uma questão de decreto de morte, né, semelhante a Nabucodonosor. Semelhante a Nabucodonosor, tudo que vai acontecer. Engraçado também, eu queria tocar nesse ponto, porque é o seguinte, a adoração de Deus, ela está baseada numa lealdade, baseada no amor. Agora, Nabucodonosor exigiu uma adoração baseada na obediência pelo medo, né? E eu pensei comigo, falei, poxa vida, eu como pai, eu tenho 2 filhos pequenos, né? Falei, poxa, às vezes eu estou igualzinho Nabucodonosor com os meus filhos ali. Eu estou ali, principalmente com o Léo, que é um pouquinho mais novo. Às vezes, fala aqui que outra coisa que me chamou a atenção, o semblante de Nabucodonosor mudou quando ele descobriu que aqueles jovens não adoraram ele. Às vezes eu percebo isso com o meu filho mesmo, né? Meu semblante muda o tom de voz, aquela coisa. E aí a gente fala pensando no bem dele, mas fala com um autoritarismo. E eu percebo que isso tem prejudicado meu filho. Então, isso me fez perceber o seguinte, o amor, a obediência que aqueles jovens tiveram foi baseada no amor de Deus, ali naquele amor maravilhoso, porque mesmo um rei autoritário impondo que eles seriam mortos, eles decidiram obedecer a Deus, né, com base nesse amor que era pleno. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado também com isso, né, para que na nossa vida a gente leve a palavra de Deus, ou que a gente revele o caráter dele, mas com amor, né? Sem esse veja... Não, eu só queria comentar com relação a isso, que eu achei super importante que o Lucas falou, do amor, é porque quando é o amor de Deus, Lucas, ele transforma de tal forma que o resto para você não existe. O amor dele te preenche de tal maneira, de tal forma, que a obediência se torna natural. E não tem como você permitir adorar
a outros deuses. E para isso você tem que estar numa relação de muito relacionamento com Deus, de estar muito, de conhecê-lo muito, de saber muito o que Ele é, o que Ele quer de você. E é isso que nós vamos precisar ter para passar por esses últimos dias. Veja bem, quando você avança um sinal vermelho e a sensação, qual é a sensação que você tem? É que você transgrediu ou não transgrediu uma lei? Transgrediu, né? Por que você sente que você transgrediu? Porque você sabe que você fez algo de errado, né? Porque a gente sabe que nós transgredimos porque existe uma lei. Ah, certo, revelada, né? Existe uma lei. A lei fala assim, a lei de trânsito fala assim, quando aparecer o sinal vermelho você tem que parar. Exato. Se você avança, você está sujeito às penalidades da lei, né? Se a gente cumpre a lei, nós não temos que temer a lei. Veja, Daniel e seus amigos, eles eram hebreus. Eles eram pessoas descendentes de Abraão, tementes a Deus. E eles conheciam a lei de Deus. Eles conheciam a lei de Deus. Até porque, para nós adorarmos a Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer o que é importante para Deus e o que não é importante. E a lei de Deus dizia assim, o primeiro mandamento diz assim, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento da lei de Deus diz assim, não farás imagens de esculturas, nem se dobrará a elas e nem renderei culto a elas. Então eles sabiam disso, né? Eles sabiam disso. Então, como eles conheciam a lei de Deus, né, e praticavam, né, eles não poderiam se dobrar. Primeiro que eles sabiam que aquela imagem já era um culto não a Deus. E ao se dobrar, eles estavam infringindo a lei de Deus. Aí a Sandrinha disse aqui que nós, o Apocalipse lá no capítulo 13, ele revela que nos finais dos tempos, profeticamente, nós vivemos os sinais dos tempos, essa situação ela vai aparecer de novo. Ela vai aparecer de novo porque nesse mesmo parágrafo, nesse mesmo capítulo que é Êxodo 23, onde ele descreve as leis de Deus, no quarto mandamento da lei de Deus, ele diz assim, que nós devemos lembrar do dia do sábado, né, para o santificar. Por quê? Porque Deus santificou esse dia e separou. Agora veja, dentro da racionalidade que nós estávamos falando, imagina você, um pai de família, ou uma mãe que cuida da sua família, sustenta a sua família, que ela tem um bom emprego, que o recurso que ela tem, ela supre as necessidades da casa, dos filhos, mas que ela trabalha aos sábados, né? E um dia essa pessoa, ela conhece a palavra de Deus e entende que o sábado é o quarto mandamento da lei de Deus. E ela decide, então, abrir mão do emprego para ser fiel a Deus. Como é que vocês acham que o povo, sabe, do século 21 vai olhar para uma mulher dessa? Precisa disse anteriormente, é loucura, né? É loucura. Loucura o mundo. É irracional. Sabe, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. E se eu não tenho discernimento espiritual, a minha análise, ela restrita, né? ela se referencia numa análise humana. E humanamente dizendo, é uma loucura. Você perdeu um emprego por causa disso. Aí entra a racionalização. Não, Deus não quer isso. Você acha que Deus quer que a sua família fique sem sustento? Deus não quer isso. Você não pode adorar a Deus no sábado, adora a Deus em outro dia, né? E aí começa a racionalização daquilo que Deus disse. É assim. E nós não vamos entender tudo. E precisamos ser então fiéis, né? Fiéis ao nosso conhecimento e fiéis àquilo que a palavra de Deus nos revela. Aí então, a próxima, que é na terça-feira, fala da prova de fogo, que na verdade nós já acabamos nos falando da prova de fogo. Quando é que ele não, então, o rei Nabucodonosor, ele
ele junta novamente todo mundo, né? Porque é engraçado, né? E que quando os súditos do rei, ele revela que Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam, o rei não viu, ele foi informado. E ele ficou bravo, né? Porque, como você falou, o rei não aceitava nenhuma afronta à autoridade dele. Então ele cria o teatro de novo, o cenário de novo. E diz assim, esquenta aquela fornalha 7 vezes mais que o normal. E chamou, e disse assim, viu? Chamou Sadraque, Mesaque, Abednego, e disse assim, olha, quando as trombetas tocarem, os instrumentos tocarem, se vocês não se ajoelharem, nós vamos jogar você. E aí é que os hebreus falam, Deus, Nabucodonosor, quem cuida de nós é o nosso Deus. Se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Nem precisa... Não se preocupe. E aí, então... Não precisa dar outra chance. Não precisa dar outra chance, já joga direto. Aconteceu, né? E eles não se ajoelharam. E aí, então, foi a prova de fogo. Agora, veja... Essa foi uma prova de fogo terrível, né? Terrível. E a pergunta que eu quero fazer, tanto para a Sandrinha quanto aqui para o Lucas, é o seguinte. Como é que nós podemos resistir uma prova terrível e não precisa ser uma fornalha para o nosso caso? Imagina a gente diante de uma mesa de negócio onde nós aceitamos, é colocada diante de nós uma proposta que é extremamente atraente para nós, mas que eu teria que fugir um pouco, talvez, da ética e etc. Então, no nosso caso, nós não teremos fornalhas de fogo, mas teremos situações semelhantes. E aí, como é que a gente resistiria a algo assim? É como... trazendo essas coisas para os nossos dias, né? É como se nós já estivéssemos vivendo nessa fornalha ardente, né? Nos nossos dias. A todo momento, nós somos colocados à prova, né? O inimigo está como um leão rugindo, ele quer, como a questão principal do grande conflito cósmico é a questão da adoração, e ele procura, né, receber essa adoração dos filhos de Deus, ele vai continuar nos tentando, ele vai continuar nos chamando. Agora sim, essa fidelidade vem da onde? Da onde que veio aquela coragem sobrenatural que aqueles 3 jovens tiveram? Da certeza daquilo que eles não conseguiam enxergar, mas naquilo que eles acreditavam. A vida deles estava entregue completamente nas mãos de Jesus. Quando a gente entrega completamente nossa vida nas mãos de Jesus, o Espírito Santo vai nos dar poder para parar de racionalizar. Falar, poxa, mas esse negócio seria tão bom. Eu poderia trazer mais recursos para a minha empresa e assim empregar mais pais de família, né? Então o Espírito Santo vai nos dar discernimento e sabedoria para a gente fazer as boas escolhas na vida. E para que a gente receba essa coragem sobrenatural de Deus. Mas não por nossos méritos, mas pelo poder de Deus. Um poder e uma coragem sobrenatural que vem de Deus, pelo poder de Deus, né? Eu vejo assim, Fernando, que essas batalhas espirituais, essas provações, esses embates, a gente vence eles antes, né? Eles são vencidos, nós obtemos a vitória muito antes deles acontecerem, porque essas vitórias elas só foram alcançadas por Sadraque, Mesaque e Abednego, porque muito antes disso eles mantinham um relacionamento muito íntimo com Deus a quem eles conheciam. Eles já eram obedientes, eles já serviam a esse Deus. E por eles já servirem a esse Deus e devem ter passado por muitas outras batalhas, muitas outras lutas, inclusive a do início, né? Quando eles foram levados para a corte. Eles já conheciam esse Deus, eles já tinham experiência com esse Deus. Então, muito antes deles passarem pela prova de fogo, eles já haviam vencido. Isso é importantíssimo, porque hoje nós estamos tendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Exatamente. A gente está tendo oportunidade e tempo suficiente para afirmar a nossa fé nos caminhos de Jesus. Pode ser que daqui a um tempo isso não esteja mais assim tão
tão fácil, né? Tão simples, né? E se a gente não tiver, só um minutinho, Fernando, me perdoe, se a gente não estiver vivenciando isso agora, se a gente não estiver vencendo as pequenas batalhas agora, as pequenas provas do dia a dia, como que a gente vai vencer quando chegar a prova de fogo? Isso que a Sandrinha está dizendo, né, é o ápice. Ninguém é fiel da noite para o dia. O Lucas aqui, ele é corredor de maratona. Né? O Lucas já correu aqui 42 quilômetros. Você, para correr 42 quilômetros, você não correu da noite para o dia. Né? Primeiro você foi vencendo pequenas etapas, não é isso? Você correu talvez 2, depois passou para 5. Ou seja, a nossa fidelidade, ela começa nas pequenas coisas. Porque se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, nós não seremos nas grandes. Né? Então isso, e é interessante que esse crescer, ele revela na posição dos hebreus, dizendo assim, olha, eles sabiam que Deus tinha poder para tirá-los dali, mas eles não tinham a certeza que Deus tiraria. Eles não tinham essa certeza, né? Que eles não tinham assim, Deus vai me livrar. Não, porque os planos de Deus para cada um de nós, só Ele sabe. Só para avisar que eu queria falar, na verdade isso que a gente está abordando, ele está dentro também da de quinta-feira, mas aqui na quarta-feira fala sobre um quarto homem, né? E isso também é extremamente relevante, porque Nabucodonosor, quando então ele autoriza que os hebreus sejam jogados na fornalha, o primeiro milagre que acontece é que os homens que foram jogar os hebreus na fornalha, eles morreram em função do aquecimento, da radiação que tinha pelo fogo. E eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, não morreram ali e foram jogados, né? E no momento seguinte, Nabucodonosor olha e diz assim, nós jogamos 3, eu vejo 4, né? Isso para nós, né? Aquela revelação que nos dá dizendo assim, que Deus diz assim, né? No Salmo 23, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, você não vai estar sozinho, eu estarei com você. Né? E aqui Nabucodonosor, ele testemunha exatamente isso. E é interessante que, assim, no momento seguinte, Nabucodonosor, ele fala assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, venha. Né? Ele convida a sair da fornalha. Ou seja, ele estava cônscio que existia um Deus ali. Né? É engraçado, Fernando, engraçado não, é incrível ver o ponto, o auge da lição, eu acho que é esse ponto. A gente fica tentado a perceber que o grande milagre ali é o livramento, né? É o livramento, a gente vê uma questão de adoração, fidelidade e agora o livramento. Então a gente tende a pensar que o grande ponto-chave é o livramento, mas não, isso que o Fernando falou. O ponto-chave é que Deus estava com eles mesmo na fornalha de fogo. Então o ponto-chave não é o livramento, é que não importa o que nós passarmos na nossa vida, Deus vai estar ao nosso lado o tempo todo, nos bons momentos e nos maus momentos. Deus vai estar com a gente, independente do que nós passarmos. Olha, né? O nosso tempo está curto, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu queria que vocês... Posso falar só rapidinho, só completando isso que você falou, Lucas? Eu venho com outro ponto também que para mim foi muito importante nessa lição. A fidelidade desses homens trouxe a conversão, talvez, de Nabucodonosor, trouxe, não a conversão, mas o reconhecimento, e a partir dali ele faz com que todo o reino passe a adorar e a respeitar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha, isso aí é interessante. Às vezes, recentemente nós tivemos aí na mídia um filme onde eles debochavam sobre Jesus Cristo. Colocava Jesus Cristo como um ser homossexual. E isso deu muito barulho aí. E na mídia nós ouvimos vários também advogados querendo entrar com mandato de segurança contra isso. E isso aqui nos revela uma coisa profunda. Deus não precisa de advogados. Deus precisa de quê? De testemunhas. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abednego testemunhou, o rei fez com que todos ali adorassem, né, ao rei. Então, Deus não precisa de advogado, ele precisa de testemunha.
Mas aqui, ó, a última pergunta que eu queria fazer para a gente finalizar era a seguinte. Olha, os amigos de Daniel, né, eles estavam dispostos a dar a vida por uma fé. E nós vemos hoje no mundo islâmico jihadistas se vestindo de bombas e também, em nome de Deus, dando a vida por uma causa. Para nós terminarmos aqui, eu queria que rapidamente você dissesse o seguinte: qual é a diferença entre o ato dos amigos de Daniel se disporem a morrer pela obediência a Deus e a diferença em relação a esses jihadistas? Eu acho que o principal ponto aqui, Fernando, é que é o seguinte: aqueles ali, eles estavam testemunhando um Deus verdadeiro, acima de tudo, porque eles estavam querendo mostrar a fidelidade deles a um Deus verdadeiro, por amor. Por quê? Porque eles não estavam preocupados com a vida deles aqui, mas eles tinham uma firme esperança. A fé deles estava numa esperança. O que é esperança? É esperar com confiança. No quê? Na ressurreição. A cosmovisão deles não estava restrita a esse mundo terreno, mas ao mundo celestial, de que um dia eles poderiam viver a eternidade, a fidelidade e a vida eterna ao lado desse Deus. Acho que é isso que fez toda a diferença para eles ali. E os jihadistas, André? Hebreus 11 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos. A minha luta não deve ser para impor a minha fé, impor aquilo que eu acredito. A minha luta é eu ter uma comunhão tal com meu Deus, que a minha vida represente e mostre ao outro o que Deus quer para cada um de nós. É isso aí. Acho que essa é a diferença. Olha, nós vamos terminar, porque o nosso tempo já se esgotou. Eu queria dizer que você que nos acompanha, se você se interessou por esse assunto, você pode ter um estudo bíblico sobre Daniel, né? Onde as revelações são extremamente profundas e elas são extremamente importantes para a solidez da nossa fé, que esperamos um dia Jesus Cristo voltar. Eu queria fazer uma oração, né, para a gente terminar esse momento aqui. Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelas revelações que o Senhor nos deixa através da Bíblia. São revelações que aconteceram com fiéis do Senhor no Antigo Testamento e em tempos passados, mas que servem para a nossa revelação, para que a gente viva uma vida de forma coerente e semelhante. Pedimos ao Senhor, Pai, que cada dia mais nos dê discernimento da Tua Palavra e que nos faça, Senhor Deus, seres obedientes, independentemente, Pai, do resultado que nós possamos ter com relação à nossa obediência ao Senhor. Faça-nos forte em Cristo Jesus. É em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Amém.